Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Esse vídeo é o quarto do nosso curso de reconhecimento de padrões. A gente vai falar sobre árvore de decisão, que é um tipo de classificador também muito conhecido. No vídeo passado a gente viu o classificador KNN e um outro bem simples, chamado Nearest Prototype, ou algoritmo do centroide, ou do centroide mais próximo. Nos slides, inicialmente, eu até tinha colocado a árvore de decisão junto com os slides passados, mas agora eu decidi quebrar em dois porque eu aumentei um pouco o conteúdo. Então, vamos lá ver esse tipo de classificador, que é um tipo muito importante de classificador, que tem muitas variantes. Então, a gente vai ver primeiro o que chama de regra de decisão, que é uma espécie de motivação da árvore de decisão. Depois, a gente vai ver algumas métricas de informação que a gente precisa para construir as árvores. E no final, a gente vai ver o overfit, né? E no final a gente vai ver um tipo de árvore, de árvore de decisão, um classificador muito conhecido, chamado Random Forest, que é a floresta aleatória. Então vamos aqui começar o nosso estudo sobre árvores de decisão. Antes de falar propriamente de árvore de decisão, eu queria falar um pouco sobre regras de decisão. É mais uma motivação de onde vem essa ideia de árvore de decisão. Tá? O que é um sistema de regras de decisão? Seria um sistema que a gente chama de sistema especialista. Seria um sistema de um especialista que contém um conhecimento aprofundado, um grande know-how, uma grande experiência sobre um tema, e baseado nessa experiência ele cria regras para a tomada de decisão. Certo? Eu tenho muita experiência no tema, eu vou criar regras aqui para tomar decisão para esse meu problema aqui. Tá? Então, essa regra de decisão, ela simula a estratégia da tomada de decisão de especialistas humanos, como está dito aí. Certo? Só que você vai criar regras mais específicas para isso. Tá? Isso seria a maneira mais fácil de você mostrar um classificador para uma pessoa que não é da área de engenharias ou de computação. Seria criando esse tipo de regra de decisão. Logicamente, as regras de decisão têm um domínio restrito. Ela só vale para aquela aplicação que você está fazendo ela. Né? E, em geral, ela também tem a característica de ser difícil de lidar com ambiguidades, porque, em geral, se você tem regras conflitantes ou outliers, né, que não obedecem claramente às regras que estão ali, aí ele pode não saber lidar com isso. Tá? Então, a regra de decisão seria basicamente um fluxograma de alguma área de conhecimento, onde você, a partir do fluxograma e de testes, você chega à tomada de decisão. Relacionando variáveis de entrada com alguma de saída. Né? Então, basicamente, é um conjunto de condições que devem ocorrer para que uma determinada tomada de decisão seja feita. Ok? Então, você tem que ter como os componentes de um sistema especialista, como está dito aqui, né? É o conjunto de regras, né? A base de conhecimento, né? As regras que eu vou usar para escolher, e a máquina de inferência. Desculpa, o conjunto de regras e a máquina de inferência é aquela que faz a conclusão a partir dos dados. Eu estou falando isso, a ideia é só para fazer uma motivação. Assim, eu acho que a principal motivação de onde veio a árvore de decisão é daqui, né? Da regra de decisão, tá? Então, por quê? Porque a árvore de decisão ela vai meio que imitar esse processo de raciocínio humano. De todos os classificadores, a árvore de decisão é o mais intuitivo, certo? Essa regra de decisão, eu fiz essa pequena introdução porque ela seria uma espécie de classificador para tomar a decisão o mais intuitivo possível. E a regra de decisão é baseada nisso. Então, característica número 1 da árvore de decisão é que ela é muito intuitiva, certo? Para qualquer pessoa fora da área, ela consegue entender, tá? Basicamente, eu vou dividir o problema mais complexo de classificação em vários problemas mais simples. Tá? Ele pega um problema de classificação em vários subproblemas bem menores e bem simples. Tá? E aí eu vou aplicando isso recursivamente para cada subproblema. Né? Vou mostrar aqui algumas figuras para ver se melhora. Certo? Ou seja, um negócio mais ou menos aqui, já apontando, seria um negócio mais ou menos, sei lá, como esse aqui, por exemplo, né? Eu quero saber se a pessoa é vegetariana ou não, né? Aí eu me pergunto, a pessoa come galinha, frango? Aí sim, então ela não é vegetariana. A pessoa comeu, não sei nem o que é múton. Enfim, deve ser carne, né? Comeu carne, sim, não vegetariana. Ela comeu frutos do mar? Não, então não é vegetariana. Então, assim, são pequenos fluxogramas baseados em perguntas e você chega a alguma classificação. Tá? E aí você tem que ter algum algoritmo que identifica como vão ser essas perguntas, como eu vou subdividindo o conjunto de dados, com base em diferentes condições. Isso aqui é um conceito que eu vou explicar mais na frente, porque é base esse de dividir o conjunto de dados. Vamos guardar isso que eu vou explicar mais na frente. Tá? Então, em geral, ele é baseado em regras de decisão, né, como eu falei, ou
do tipo, se isso acontecer, faça isso, se acontecer, faça aquilo, tá? Enfim, e a gente vai representar essas regras de decisão na forma de uma árvore, como eu mostrei agora há pouco, tá? Ou tá aqui, tá? É a mesma coisa, vocês já ouviram falar em tabela de decisão, né? É a mesma coisa. Por exemplo, aqui eu tenho essa tabelinha, a tabela do OU, né? Função OU lógico, né? Para quem não sabe, né? Se A ou B forem iguais a 1, então a saída é igual a 1. Né? Essa é a função OU, muito usada em computação. Eu posso fazer isso usando uma árvore de decisão também, né? Ou seja, eu vejo a variável A, se a variável A for 1, ponto, fechei. Aqui é a minha classe escolhida é 1. Se for 0, eu testo a variável B. Se a B for 1, a classe escolhida é 1, a saída é 1. E se B for 0, a classe escolhida é 0. Então, lembra daquele diagrama que a gente faz esses diagramazinhos em micros, né? Para quem já fez micros, ou eletrônica digital, eu não sei se isso vocês veem em micros ou eletrônica digital. A gente faz um monte de diagramazinho desse, né? Isso eu posso fazer com a árvore de decisão também. Então, a árvore de decisão é um do tipo de classificador mais utilizado, muito utilizado mesmo, tem muitas aplicações, certo? Em muitas aplicações ela funciona muito bem, tá? Enfim, em geral, as condições, essas perguntas que eu vou fazer, ou tem a ver com um atributo binário, desculpa, binário não, um atributo discreto, né, que ele tem várias possibilidades, ou eu faço isso, ou aquilo, normalmente binário, ou envolve intervalos, né? Se esse atributo for maior do que tanto, eu vou para ali, se for menor do que tanto, eu vou para cá. E aí eu vou classificando eles com base nisso. Vou mostrar exemplos que é melhor, né? Então, uma árvore de decisão é composta basicamente por o nó raiz, é esse primeiro nó aqui, ó, root node, certo? De onde começa, é onde eu vou fazer a primeira pergunta a ser testada, certo? De acordo com algum parâmetro, na verdade, o parâmetro avaliado é algum atributo, tá? Então aqui esse atributo, no caso, é a pessoa comeu galinha ou não, tá? Então esse é o nó raiz. No caso aqui é binário, sim ou não. Se fosse contínuo, ele poderia estabelecer um valor maior do que tanto, eu vou para cá, menor do que tanto, eu vou para cá. Eu tenho também os nós intermediários, certo? Que também são nós com algumas das regras para ser testadas. Tá aqui os nós intermediários, esse é um nó intermediário e esse é um nó intermediário, tá? E eu tenho as arestas, que são as transições entre os nós. Seriam isso aqui, ó, esses branches, né, ramos, né? Cada aresta significa uma possível resposta ao teste feito no nó intermediário ou no nó raiz. Né? E por fim eu tenho os nós terminais, que definem a classificação da amostra. Ó. Esses nós aqui são as classes, ó, que chama leaf node em inglês, que é o nó folha, né? Se é uma árvore, é como se fosse a folha da árvore, é o final da árvore. Que se fosse esses branches, os ramos ou galhos da árvore, e esses nós finais aqui seriam as folhas da árvore. Então, aqui nos nossos terminais, nas folhas, eu tenho as classes, as possíveis classes. Se eu cheguei até aqui, é porque eu sou não vegetariano. Se eu cheguei até aqui, é porque eu sou vegetariano. E assim vai. Tá? Aqui outro exemplo de uma árvore de decisão, né? Mostrando aí os nós folhas, leaf node, né? Que é o nó terminal. E os nós que ele está chamando de decision node, é outra nomenclatura que se diz, né? Você pode dividir em nós intermediários e nó raiz, ou chamar tudo isso de nó de decisão, porque no fundo eles fazem a mesma coisa. A diferença é que o nó raiz é o primeiro, tá? Mas ele tem essa estrutura, né? Então você vai pegando um desses caminhos aqui e no nó terminal que você chegar, você escolhe aquela classe que está nesse nó raiz, nesse nó terminal aqui. Isso aqui a gente pode chamar de uma subárvore. Qualquer partezinha dessa eu posso chamar de subárvore. Tá? Então, um nó raiz, aqui embaixo tem um outro, só que feita na horizontal, né? O nó raiz ele vai ter sempre uma aresta nenhuma aresta de entrada e duas ou mais. Eu botei duas, porque é o mais comum, mas pode ter mais arestas de saída. Nesses exemplos todos, sempre depois da pergunta, eu tenho duas possibilidades. É sempre assim? Não, não necessariamente é assim. Pode não ser assim, eu posso ter mais, eu posso ter 3 possibilidades, certo? Ou mais. Mas normalmente é. Porque vai começando a complexificar demais se for 3 ou mais. Então aqui, os exemplos mais a fundo que eu vou falar, as explicações mais a fundo, eu vou falar mais desse caso de só 2 possibilidades para cada teste. Tá? 2 arestas saindo. Mas pode ser mais. Existe isso, tá? Então, botei 2 aqui, mas pode ser mais. Então, nó raiz, ele tem nenhuma aresta de entrada, não tem nenhum aqui, ó. Não tem nenhum entrando nele, tem 2 saindo. Não, seria aqui, né? Não tem nenhum entrando nele, 2 saindo. O nó intermediário tem sempre uma aresta entrando e 2 saindo. Ó. Opa. Uma entrando e 2 saindo, melhor aqui, né? Ó.
nó intermediário, um entrando e duas saindo. E o nó terminal tem uma aresta entrando e nenhuma saída. Aqui, ó. Tem sempre os terminais, ó, tem um entrando e nenhuma saindo. Então, essa é a estrutura básica, tá? De uma árvore de decisão. Vou fazer uns exemplinhos aqui para mostrar como funciona em casos bem simples. Por exemplo, agora já mostrando um banco de dados de treinamento, né? Lembrando, a árvore de decisão é um método, também recapitulando os conceitos que a gente viu, né? Ele é um método supervisionado, tá? Ele precisa de uma base de dados rotulada para você construir a árvore de decisão. É um método não paramétrico, tá? Não paramétrico. Ele, em geral, normalmente não supõe nenhuma distribuição para os dados, certo? Ok? Então, vamos fazer essa tabelinha aqui. Então, eu tenho essa base de dados aqui com 3 atributos, o atributo credor, o atributo estado civil e o atributo salário, tá? E essa ID aqui é só fazer o número da pessoa, de 1 a 10. Tá? Então, com base nesses 3 atributos, eu quero prever se a pessoa vai dar calote ou não, tá? Então, uma possível árvore de decisão que não daria nenhum erro, que acertaria 100% da base de dados, seria você primeiro ver se a pessoa é credor, né? Então, se você olhar, todo mundo que é credor aqui deu não, ó. O 1 deu sim para o credor e não, o 4 sim para o credor e não, o 7 sim para o credor e não. Foram apenas 3 que responderam sim à primeira pergunta do credor. Então, todo mundo que deu sim, eu já sei que a classe calote é não. E aí, quem for não, então eu vou excluir o 1 agora. Agora, assim, ó, aqui, para esse nozinho aqui, foi a pessoa 1, a pessoa 4, a pessoa 7. E para cá foram os outros 7 indivíduos. Então, vê que ocorre uma divisão da base de dados. Para que vieram 7 pessoas, para que vieram a base de dados de treinamento. Né? E aqui vieram 3, aqui vieram 7. Agora eu olho o estado da pessoa. Dos que estão credor não, eu olho quem é estado casado. Ó, não e casado. Não e casado deu não. Aí. Não e casado 6, o 2 e o 6 e o 9. 2, 6 e 9. Ambos têm o classe calote não. Então, se o estado credor for não e estado casado, eu já sei que não é calote também. Da base de dados, desses 7, vem 3 para cá. Dos 7 que tinham chegado aqui, vem 3 para cá e 3 sobram para cá. Certo? Ou seja, só vai sobrar quem é credor não e quem é divorciado ou solteiro. Você vê que ele botou as duas possibilidades aqui nesse raminho da esquerda. Ele não dividiu em 3 ramos, só 2. Então só chegou aqui quem é credor não e solteiro ou divorciado. Ou seja, o 3, o 5 e o 8. E o 10, desculpa, 4. Chegaram 4, né? 3 para cá e 4 aqui. Agora ele olha a renda, certo? Desses que sobraram, você pode comparar aqui, quem tiver renda maior do que 80, é porque o calote é assim, ó. Sim, 95, 85 e 90. E os outros, que é o 2, na verdade, desculpa, o 2 é não e solteiro. 3 é 70k. Desculpa, o 3. Eu posso ter me confundido aí, tá, pessoal? Confiram aí, por favor. Tá? 70k. Então, com base nessas regrinhas, ele consegue classificar toda a base de dados de forma correta, tá? Usando os 3 atributos de decisão. Tá? Não necessariamente, pessoal, eu tenho que usar a mesma ordem que está aqui. Ó. Ele usou a mesma ordem. Aqui é credor, depois estado civil, depois salário. Credor, estado civil, salário. Não necessariamente tem que usar a mesma ordem, posso usar outra ordem. Certo? Aliás, uma característica da árvore de decisão é que nunca tem só uma forma de fazer. Eu poderia fazer outra árvore de decisão, talvez até menor do que essa, mais eficiente. Tá? Então, é uma das desvantagens da árvore de decisão. Não tem uma forma de você achar melhor. Não tem, assim, nenhum algoritmo de essa é a melhor árvore de decisão, a menor. Não tem, assim. Tá? Tem várias formas de construir uma árvore de decisão. Tá? Então, agora, para a gente fazer um pequeno teste, como a gente poderia criar uma árvore de decisão para essa base de dados supervisionada abaixo? Eu tenho, mais uma vez, 3 atributos, que é o crush size, o tamanho da crosta, né, que é grande ou pequeno. Eu tenho o formato, que pode ser circular, quadrado ou triangular. E eu tenho o filling size, né, que é o tamanho do enchimento, que podia ser pequeno ou grande. Com base nisso, eu tenho uma classe que é positivo ou negativo. Tá? Então, depois a gente vai ver como fazer isso, mas por enquanto de forma mais, digamos assim, automática e para grandes bases de dados. Né? Por enquanto, a gente está vendo só a forma mais intuitiva. Né?
Então, uma possibilidade seria isso. Ó. Se você ver o feeling size big, todos são positivos. Ó. Que é o 5, 7 e 8. Então, se deu o feeling size big, ele já deu positivo. Tá? Se deu o feeling size small, aí de todo mundo que é feeling size small, eu olho os que tem círculo. Ó. Círculo e feeling size small. Aqui positivo, positivo. E aqui square, small e círculos, o small e círculo. Esses dois aqui, ó. Esses dois. Então vieram dois caras para cá. 3 vieram para cá, 2 vieram para cá, que é positivo também. E só sobrou quem é feeling size em small e triangular. Ou square, né? Triangular ou square. Que aí vai para o negativo. Ó. Se eu olhar aqui, do small square negativo, small triangular negativo, small square negativo. Pronto. Só usando dois atributos eu consegui classificar toda essa base de dados. É para mostrar uma característica importante. Esse exemplo aqui foi para mostrar uma característica importante das árvores de decisão, que é nem sempre a gente precisa usar todos os atributos. Tá? Como a gente vai ver mais na frente, às vezes você só consegue classificar bem usando apenas uma parte dos atributos. Isso é uma coisa muito importante que a gente vai ver aqui. A árvore de decisão, ele já vai, quando a gente vai estudar mais para frente, os métodos de construção da árvore, eles já automaticamente vão selecionando quais são os bons atributos, digamos assim, e os atributos ruins. Tá? Por isso que a árvore de decisão é um processo tão intuitivo, porque no final das contas ela te diz quais são os bons atributos e te diz qual a pergunta que você tem que fazer. Tá? Ao contrário de outros classificadores como o KNN, que ele te classifica e você fica sem saber qual foi o atributo mais importante aqui. Eu não sei. O que ele fez? Ele fez uma conta matemática aqui, mas enfim, não é tão intuitivo quanto a árvore de decisão. Aqui mais um exemplo de um caso. Agora, nesse caso, eu tenho algo numérico, é um exemplo numérico. Tá? Eu tenho aquela base da íris, né, de flores, que eu tenho 3 atributos, né, que é a largura da pétala, comprimento da pétala e da pétala, né? E a comprimento da sépala, eu acho, né? Enfim. E aí uma possível árvore de decisão para isso seria, é difícil que é 3D aqui, né? Mas eu olho o comprimento da pétala. Eu olho o comprimento da pétala, se é maior ou menor que 2,6. Se eu olhar o comprimento da pétala é o Y aqui, ó. Se eu pegar esse Y aqui, ó, eu separo aqui desse jeitinho aqui, ó, bem aqui assim. Eu não sei se dá para ver. Você imagina que esse azul ele tá valores de Y baixos. E as outras duas classes, né? Esse verde aqui, íris versicolor e o íris virgínica, estão um Y grande. Então aqui eu já, se for o Y menor do que 2,6, eu já sei que é a íris setosa. Tá aqui, ó, íris setosa. Tá? E depois, entre essas duas classes, as que restarem, eu olho o comprimento da pétala. Certo? Ou seja, peraí, tá errado, comprimento pétala e comprimento pétala, tá errado aqui, deve ser o atributo Z, né? O sepal length, né? Deve ser isso, né? Enfim, deve ser o Z, não, deve ser o X, né? Desculpa, deve estar errado, deve ser o X, né? Ele faz um teste 4,85 no X, né? Esse verde aqui, o íris versicolor, deve ter um X pequeno, tá mais encostado aqui, e esse verde aqui tá mais um X grande. Então, esse teste aqui deve ser no X, que tá errado aí, né? Tá? E aí ele consegue separar quase todo mundo assim. É importante também que a árvore de decisão, não necessariamente ela vai conseguir separar bem bonitinho como aqueles outros exemplos, tá? Aqueles outros exemplos eram exemplos de uma base pequena. Esse exemplo aqui é de uma base maior, que eu não consegui separar perfeitamente. Né? Ainda vai ter alguns erros aqui. Tá? Como é normal, classificadores, nem sempre você consegue separar perfeitamente as classes. Em qualquer classificador isso pode ocorrer. Tá aqui um outro exemplo que eu não coloquei coresinhas nas classes. Isso é de um vídeo que eu vou sugerir para vocês, que eu sugiro para vocês aqui na descrição do vídeo. O interessante desse aí, apesar de não ter as coresinhas separadas, é porque a ideia seria que isso aqui seria uma classe, esse aqui é outra, esse aqui outra, esse outro e esse outro. Tá? São 5 classes aqui. Como é que eu separei essas 5 classes com base nesses 2 atributos? Ó? Esse exemplo é importante por 2 motivos. Primeiro, porque mostra que eu posso ter uma mesma pergunta, embora não seja muito comum, mas eu posso ter o mesmo atributo, fazer 2 perguntas sobre o mesmo atributo. Tá? É possível. No caso, o x1 é usado aqui, é usado de novo aqui. O x2 é usado aqui, é usado de novo aqui. Tá?
E outro motivo legal desse exemplo é que ele mostra graficamente essas partições que ele vai fazendo na base de dados. Então, primeiro, o que ele faz? Ele pergunta se o x1 é maior do que 20. É isso aqui, ó. Pá, essa linha aqui. Então, primeiro ele particionou em duas. Nisso aqui, ó, R3 é igual a 45 de um lado e R1 e R2 vem para um lado. Então, aqui o yes é o R1 e R2, essa base de dados vai vir para cá e essa parte da base de dados vai vir para cá. Então, eu separei em duas a base de dados. Aí aqui eu pergunto, e o x2 é menor do que 50? Se sim, eu venho para R1, se não, eu vou para R2. Então, eu subdividi essa base de dados aqui em duas regiões. Tá? Aí aqui eu pergunto, essa base de dados que eu tinha subdividido, eu pergunto, x1 é menor do que 25? Se sim, eu tenho o R3, que é isso aqui, ó. Então, eu subdividi nessa e nessa. Depois, eu subdivido mais ainda com base no x2 ser menor ou igual a 30. Então, é interessante que as perguntas, dá para ver bem que você vai particionando a base de dados. E a ideia da árvore de decisão é essa, a ideia-chave, pessoal. Eu vou particionar a minha base de dados com base nessas perguntas. No final das contas, eu quero que só sobre uma classe nessa partição. Eu quero que aqui todo mundo seja só de uma classe, seja só de uma classe, seja só de uma classe, que aí eu vou ter uma classe perfeitamente classificada. Ou, se não for perfeito classificar, perfeito, pelo menos que tenham poucos erros, né? Mas essa é a ideia de ir particionando a base de dados. Aqui nesse exemplo, é um exemplo também interessante, porque, como eu falei, o mesmo atributo ele é usado em diferentes perguntas. Isso pode acontecer. Eu poderia reescrever essa árvore de decisão com menos perguntas, só que com mais de dois nós saindo, mais de duas arestas saindo por nó. Aqui eu poderia ter colocado já direto três possibilidades. Ó. X menor do que 20, x entre 20 e 25 e x maior do que 25. Certo? Eu poderia ter feito direto isso. Tá? Mas aqui eu preferi não, né? Eu peguei esse exemplo, mas nesse exemplo eu preferi fazer a abordagem clássica, que é só duas arestas por nó. Tá? Aqui é um exemplo também, ó, nem sempre é possível eu separar duas classes perfeitamente. Né? Tem uma classe maisinha e a classe menor, ela está inclinada. Eu não consigo, pelo menos não com uma pergunta, eu não consigo separar perfeitamente. Aqui eu poderia separar uma pergunta, eu poderia separar aqui e aqui. Depois eu poderia separar aqui, enfim, eu poderia até separar perfeitamente, mas aí eu teria que ter mais perguntas, tá? Na verdade, essa frase eu vou consertar. Não é que nem é sempre possível, depende da quantidade de perguntas, entendeu? Às vezes eu posso ir acrescentando muitas perguntas e particionando até consigo. Aqui o caso que eu quis dizer aqui, que nem sempre com duas perguntas, uma para cada atributo, eu quis dizer isso, com uma para cada atributo eu vou conseguir separar perfeitamente as classes, tá? Na verdade, esse exemplo eu botei mais, foi para mostrar assim, uma desvantagem, assim, que ele sempre vai tentar separar as regiões de decisão em regiões retangulares aqui, entendeu? E nesse caso aqui, a região de decisão estaria inclinada. A região de decisão ideal aqui seria inclinada, seria assim, ó. Só que ele não faz isso. Então, é uma desvantagem de árvore de decisão. Tá? Então, aqui para eu separar, eu vou ter que fazer mais de uma pergunta sobre x1 e x2. Eu posso... Repito, eu vou consertar essa frase aqui. Nem sei se nesse caso mas eu vou ter que fazer mais perguntas, né? Eu teria que perguntar se ele está entre aqui e aqui, e menor do que x2, né? Então, nem sempre é possível separar perfeitamente, digamos assim, com uma pergunta por atributo, tá? Ou seja, eu não consigo fazer essa região de separação inclinada, assim. Tá? Quais são as vantagens? Bom, uma grande vantagem é que uma vez construído o seu uso é simples, certo? Como a gente vai ver daqui a pouco na desvantagem, a desvantagem é que tem um alto custo computacional para construir ela. Tá? Mas uma vez que ela está construída, é super simples de aplicar. Super simples. Só ir nas perguntinhas e pronto. Outra grande vantagem, e a maior de todas, possui fácil interpretação e entendimento. Assim, você sabe o que está sendo perguntado, você sabe quais as variáveis estão influenciando, então assim, é muito intuitivo. Por isso que é muito usado em aplicações fora da engenharia e tal. Certo? Então, posso dizer que tem muitos bons em muitos casos, sim, tem muitas aplicações. E pode ser combinado com os classificadores também. Isso a gente não vai ver aqui, tá? Mas eu posso combinar uma árvore de decisão com outros classificadores. Tá? Inclusive, é possível fazer uma árvore de decisão para regressão, como eu vou falar daqui a pouco. A gente nem sabe o que é regressão ainda, né? Já estou me adiantando, mas eu vou falar daqui a pouco. Desvantagens. Ele tem uma alta demanda computacional para construir a árvore. Em geral, não tem... A maioria dos métodos mais sofisticados não são tão simples assim computacionalmente para você construir a árvore. Porque aqui eu estou dando um exemplo de construção da cabeça, né? Tá? Mas com base de dados grandes não é assim que funciona, né?
Outra desvantagem é que a partir da base de dados eu posso ver, como eu já falei, eu posso obter diversas árvores. Então, não existe nenhum método de dizer, essa é a melhor árvore. Ou seja, não tem solução ótima. Não tem como eu garantir que aquela árvore que eu tenho ali é a árvore ótima. Então, tem um negócio também, outra desvantagem chamada de bias indutivo. Bias é um viés, né? Ele dá preferência de uma hipótese sobre as outras, supondo a existência de hipóteses que são igualmente consistentes. Em resumo, quando a gente vai ver agora, a gente vai construir a árvore, a gente vai supor que tem algumas atributos que são, digamos assim, mais relevantes que outros. Então, esses aí vão ter maior importância, vão vir primeiro. Tá? Só que, às vezes, isso gera um problema. Às vezes, você dá maior importância para esses atributos e ele acaba caindo muito em certas classes por conta dessa preferência que você dá a certos atributos. Tá? Instabilidade, a questão da estabilidade é que, às vezes, você pode mudar um pouquinho a base de dados. Eu mudo um pouquinho, eu retirei dois elementos aqui, dois objetos, né? O objeto que é o sinônimo de amostra, né? Duas amostras na minha base de dados, ou acrescentei alguns, e aí a árvore de dados já muda completamente. Tá? Então, às vezes, ou seja, ele é muito instável, ele muda um pouquinho, a base de dados já mudou completamente. Tá? E às vezes faz com que ele seja impreciso, com que ele não funcione muito bem em alguns casos. Ou seja, como a maioria dos classificadores funcionam bem em alguns casos e não em outros. E tem outra desvantagem que é o overfitting. Guardem esse nome aí, eu vou explicar já já o que é isso, tá bom? Não vou falar agora. Tá? Bom, o que a gente viu até agora fala basicamente da estrutura de uma árvore de decisão. Como é que ela funciona. Mas a gente não viu como construir a árvore de decisão sem usar a abordagem especialista, né? Até agora que a gente viu os exemplos bem simples que a gente viu até agora foi no olho, né? Eu mostrei ali, no olho fez isso aqui. Mas como é que a gente faria com uma base de dados grande, né? Um método automático, né? Para construir uma árvore de decisão. É isso que a gente vai ver agora. Agora não, daqui a pouco, né? Como construir uma árvore de decisão. Só que para isso, a gente tem que estudar algumas métricas, tá? Principalmente métricas que medem a quantidade de informação de cada atributo, ou que medem que a gente chama de regularidade de uma base de dados. Tá? O quão a base de dados é regular, ou seja, ou impura. Né? Ou seja, o que é uma base de dados pura? Uma base de dados pura é uma base de dados que está todo mundo da mesma classe, ou quase todo mundo da mesma classe. Né? Quanto mais eu tiver todo mundo da mesma classe, é uma base de dados pura. É uma base de dados não regular. Certo? E quanto mais eu tenho uma base de dados espalhadas em todas as classes, mais uniformemente espalhada, eu considero isso uma base de dados impura. Tá? Então a gente vai estudar métricas para medir a quantidade de informação e medir essa impureza, que a gente vai ver que no fundo é a mesma coisa. Tá? Eu até relutei antes de falar sobre isso, porque não é um assunto tão simples, mas eu decidi falar, porque essa questão de medição de informação de um atributo, a gente basicamente vai ver agora quais seriam, digamos assim, os melhores atributos. Tá? A construção de uma árvore de decisão começa na escolha dos melhores atributos. Eu basicamente vou escolher quais são os atributos mais relevantes, tá? E a partir daí eu vou começar a árvore de decisão pelos atributos mais relevantes. Então a gente primeiro precisa estudar que métrica é essa que diz que tal atributo é mais relevante do que outro. Tá? É isso que a gente vai ver agora. Tá? Não é assim tão simples, mas eu vou bem devagarzinho aqui. E eu decidi colocar isso porque isso vai ser muito importante mais lá na frente. Certo? Lá no final da disciplina que a gente for estudar seleção de atributos. A gente vai ver lá na frente métricas de seleção de atributos, que é, antes de você começar a sua classificação, você pode aplicar alguma técnica que seleciona alguns atributos. Eu não vou usar todos os atributos. Alguns atributos são ruins, eu não uso. Tá? E essas técnicas de seleção de atributos podem usar isso que a gente vai ver agora. Tá? Ok? Então, isso que a gente vai ver agora vai servir para a gente mais na frente para selecionar atributos. Além disso, só o fato de eu saber quais são os atributos mais relevantes, isso aqui já é importante. Eu vou botar um slide lá na frente para mostrar isso. Mas, enfim, resumindo, o que eu vou falar agora é qual é a relevância de um atributo. Qual é o atributo mais relevante não. Tem várias formas de fazer isso, pessoal. Várias formas, tá? Eu não vou aqui fazer um curso sobre a árvore de decisão, né? Inteiro, uma disciplina inteira. Então, eu vou falar do mais conhecido, tá? E vou falar um outro que também é conhecido. Dos dois mais conhecidos, mas principalmente do mais conhecido. Então, só para deixar claro, essa não é a única forma de eu medir a qualidade de um atributo. Existem vários outros. Eu vou usar aqui o mais importante, que é chamada entropia. Tá? Para começar, antes de falar de entropia, vamos falar do conceito de informação de um evento. Tá? Toda vez que eu tenho um evento aleatório,
Certo? É definido normalmente o conceito de informação associada a um evento, que é dado por isso aqui, ó. É o logaritmo na base 2 de 1 sobre a probabilidade do evento ocorrer. Né? Eu posso fazer aquela propriedadezinha do logaritmo, né? 1 sobre P, né? É P a menos 1, eu passo menos 1 para cá, fica menos log 2 de P. Isso aqui vem da teoria da informação, Claude Shannon, que desenvolveu essa teoria, né? E por que ele desenvolve isso? Porque basicamente é o seguinte, eu vou dar só o feeling aqui da coisa, tá? Essa curva em vermelho aqui é a curva do logaritmo, certo? Aqui tem ln, mas graficamente falando, o log na base 2 é a mesma coisa, tá? Assim, graficamente falando, digamos assim, intuitivamente falando, eu botei o ln, mas o L2 vai ser algo muito parecido, tá? Então, se eu pegar ele de 0 a 1 aqui, ó, e aí eu vou pegar o menos log agora. Ó. Menos log de 0 a 1. Olha essa curva aqui, menos log em azul de 0 a 1. Tá? Então, o que eu quero? Por que eu defini dessa forma? Porque eu quero o seguinte. Quando um evento ele é muito provável e ele acontece, significa vamos supor que eu falei para você que um determinado evento ocorreu. Mas esse evento era muito provável. Eu estou te dando pouca informação, concorda? Vou dar um exemplo. Vamos supor que o melhor time do mundo aqui, o Liverpool, melhor time do mundo, campeão, não sei, vai jogar contra um time da 4ª divisão aqui do Campeonato Brasileiro. Certo? Vai jogar contra, não sei nem quem, enfim. E aí, teve o jogo, você não assistiu, aí terminou o jogo, eu falo pra você, cara, eu vou te dizer um negócio, o Liverpool ganhou. Aí tu vai dizer, ô coisona, né? Disse nada. Uma informação que é extremamente provável, quando eu digo esse evento que é extremamente provável ocorreu, eu estou te dando pouca informação. Tá? E no caso limite, um evento que é uma certeza, se eu te digo que um evento é uma certeza ocorreu, eu não estou te dando informação nenhuma. Já era uma certeza, você já sabia que ele ia ocorrer. Tá? Então, esse meu gráfico mostra isso. Ó. Quando eu tenho um P que se aproxima de 1, aqui seria a informação, ó, no eixo Y, no eixo X a probabilidade. A informação ela vai tendendo a 0. E quando a probabilidade desse evento ocorrer tende a 0, a informação torna-se muito grande, tende a infinito. Logo de 0 a infinito. Porque, ora, quando eu te digo que um evento muito raro, que um determinado evento ocorreu e esse evento era muito raro, eu estou te dando uma grande informação. Concorda? Se eu dissesse que nesse jogo esse time da Série D ganhou do Liverpool, você dizer, caramba, meu Deus, jamais imaginei. Isso é uma grande informação. No sentido de quantidade de informação. Não é que é uma informação relevante. Pode ser, não é que se é relevante ou não para a sua vida, aí é uma questão subjetiva, não tem a ver. A questão é a quantidade de informação. Então a gente costuma medir a informação assim, como menos o log 2 de P. Por quê? Porque quando a probabilidade de um evento, é pequena, a quantidade de informação é enorme. E quando o P tende a 1, a quantidade de informação tende a 0. Quando o P, no limite de P tendendo a 0, eu tenho uma informação infinita, né? Ou seja, é como se eu estivesse dizendo que um evento que é impossível de acontecer, aconteceu. É uma baita informação ainda. Como se fosse isso. Tá? Então, isso é a medida de informação que a gente vai utilizar. Aqui na tabela, está aqui mostrando, ó, se a probabilidade for 1, eu tenho... E a informação a gente mede em bits. É engraçado, né? Bit para a gente é um 0 ou 1, mas bit é uma medida de informação. Certo? Porque se você colocar P igual a 1 meio, como está aqui, ó, 1 meio aqui, então eu vou ter a informação fica 1 bit. Ou seja, um bit, na verdade, é uma medida de informação. É a informação que eu te dou quando eu te digo qual é o resultado de um evento aleatório com probabilidade 1 meio. Então, esse evento tinha probabilidade 1 meio, ocorreu e ocorreu. Certo? E aí, quando eu te digo esse resultado, eu estou te informando 1 bit de informação. Tá? Então, por isso que a gente usa bit, né, para o 0 e 1 do computador, porque o 0 e 1 tem probabilidade 1 meio, então quando você descobre um bit, se é 0 ou 1, era um evento de probabilidade 1 meio, então eu estou descobrindo 1 bit de informação. Tá? Então, ó, se o P igual a 1, como eu falei, a probabilidade é um evento determinístico, eu estou dando 0 informação. Se a probabilidade 1 meio é 1 bit, se é um evento menos que vai diminuindo a probabilidade, ele vai aumentando a quantidade de informação. Tá? Ok? Quanto menor a probabilidade de informação do evento que foi observado, maior a quantidade de informação recebida. Ok, pessoal? Ficou claro? Se não ficou, dá uma olhada sobre a quantidade de informação, mas essa é a definição normalmente utilizada para medir a quantidade de informação, menos log 2 da probabilidade do evento.
E o que é entropia? Entropia, agora não confundir, existe entropia na física também, é um conceito um pouco diferente, tá? Mas são relacionados, o nome não é à toa, tá? Não são coisas que não tem nada a ver com outros, tá? É apenas que a gente vai usar aqui num contexto um pouco diferente, tá? Se vocês forem procurar, só estou dizendo isso porque se vocês forem procurar na internet, coloquem entropia, teoria da informação, tá? Ou entropy information theory, tá bom? Porque se você botar só entropia, você pode cair em páginas que falam de física, né? Que a entropia é a medida do grau de desorganização do sistema, né? Então, a entropia para a gente mede a quantidade de informação ou de incerteza. Foi mal. Aqui eu posso ver como a quantidade de incerteza também, né? Quantidade de informação é o mesmo que quantidade de incerteza. Quanto maior o P, menor a incerteza, né? Tá? Não, desculpa, esquece. A quantidade, desculpa, esquece que eu falei. Tá? Então, a entropia mede a quantidade de informação ou de certeza de um evento ou uma variável aleatória. Desculpa, aqui é só de uma variável aleatória. Eu vou corrigir isso, tá? Entropia mede a quantidade de informação ou quantidade de informação de uma variável aleatória. Tá? De um evento não, desculpa, tá? Eu vou corrigir isso aqui, tá bom? Nos slides, riscar esse de um evento aqui. Quantidade de informação de uma variável aleatória. É que esses slides são novos, né? Aí pode ter alguns errinhos ainda. Então, basicamente o que é entropia? É a informação média de uma variável aleatória, tá? Uma variável aleatória, cada vez que eu observo ela, eu vou ter um evento, né? E aí cada evento eu associo uma quantidade de informação, né? E aí se eu pegar a quantidade de informação média, que aquela variável aleatória me dá, eu tenho uma entropia dela, tá? Então é isso aqui, ó. Lembra que o menos P log 2, aqui ele tá botando ln, pessoal, enfim. Na verdade você pode usar qualquer base, na verdade, tá? É outro erro que eu tô vendo agora, que você pode usar qualquer base no fundo. Eu não vou explicar por que não, tá? Vamos considerar que é tudo log 2, tá bom? Apesar de ter ln, por que ele botou ln? Porque na verdade pode ser qualquer base. Não precisa ser na base 2, certo? Apenas vai mudar aqui, enfim, vai mudar algumas coisinhas, mas a gente pode usar qualquer base, mas pra gente vai considerar sempre log 2, tá bom? Então, onde tiver ln aqui, vamos considerar log 2, tá? Então, assim, ó, como eu falei, o log 2, o menos log 2 na base P é a informação, e aqui eu vou pegar esse R, seria as possibilidades da variável natural discreta. Ela tem R possibilidades, e aí eu vou ponderando pela probabilidade. Então, isso aqui me dá a média da informação dos eventos. Né? Um evento vai me dar um evento X me dá uma informação tal, o evento Y informação tal, e a entropia é a informação média da variável aleatória. Tá? Por exemplo, se eu tenho uma variável aleatória binária 0 ou 1 equiprovável, então o evento 0 me dá um bit de informação, como eu falei, o evento 1 me dá um bit de informação, e na média eu vou ter um bit de informação também, entendeu? Certo? E embaixo seria a entropia para o caso contínuo. Seria a mesma coisa, a esperança do logaritmo, só que agora da densidade probabilidade. Eu estou colocando aqui no caso contínuo, mas a gente não vai usar, tá? Só para deixar claro que existe o caso discreto e contínuo, mas o contínuo a gente não vai usar, porque aqui, no caso, mesmo quando os atributos forem contínuos, quando a gente for usar a árvore de decisão, a gente vai fazer um teste, né? Maior do que isso ou maior do que aquilo. A gente vai estratificar, binarizar. Tá? A gente vai sempre usar o caso binário. Mesmo quando o atributo for discreto, a gente sempre vai usar, ou for contínuo, a gente sempre vai usar a expressão de cima. Eu botei de baixo aqui por curiosidade para saber que existe a entropia para o caso contínuo, e ela é sempre a esperança dessa informação aqui, de um evento dos eventos aleatórios. Tá? Aqui é o caso para vocês visualizarem melhor, um caso de uma variável aleatória binária. Vamos supor 0 ou 1. Eu tenho duas possibilidades da variável aleatória, uma com probabilidade de P e outra com probabilidade de menos P. Então aqui, ó, aqui seria isso aqui a informação, vezes a probabilidade dela ocorrer, que é P. E aqui é menos log de 1 menos P é a informação associada ao segundo evento, vezes a probabilidade dele ocorrer. Então isso aqui é a probabilidade dos eventos multiplicadas pelas suas informações. Tá? E aqui é o gráfico dele da entropia. Ó. Esse aqui é o H, tá, pessoal? Eu peguei de octadel, é a entropia. Certo? Eu pego de várias fontes aí, mas esse aqui é a entropia, esse H de X aqui, tá? Esse está mostrando o quê? Quando o P for um meio, eu vou ter aquilo que eu falei, né? Eu vou ter log 2 de P, vai dar menos um meio aqui, menos um meio aqui, vai dar 1, a quantidade de informação, tá? Agora, quando o P se aproximar de 0, por exemplo, ó,
Fica 0 vezes log de 0. E aqui vai ficar 1 vezes log de 1, quando o P for se aproximar de 0. Né? Então, 0 vezes log de 0 é 0. Né? O limite de x vezes log de x, quando x tende a 0, é 0. Tá? Log de 0 de x, quando x tende a 0, menos infinito, fica 0 vezes menos infinito. Só que pode-se demonstrar, facinho, enfim, que isso aí tende a 0. Tá? Basicamente é porque a logaritmo ela cresce mais devagar do que a curva, a reta, né? Do que a linear, do que o polinomial. O polinomial cresce mais rápido do que o logaritmo. Então, 0 vezes log de 0 dá 0. Aí, se eu botar 0 aqui, vai ficar 1 vezes log de 1. Ora, o log de 1 é 0. Então, fica 0, a entropia é 0. Ou seja, se o P for igual a 1, se o P for igual a 0, desculpa, a entropia é nula. Por quê? Porque se o P for igual a 0, significa que isso não é uma variável aleatória. Se o P for igual a 0, um evento tem probabilidade de 0, o outro tem probabilidade de 1. Não é aleatório, não tem certeza nenhuma. Então, a entropia mede isso, a quantidade média de informação ou a quantidade de incerteza. Quanto maior for a entropia, maior a incerteza. Certo? Quanto mais aqui provável eles forem, maior a incerteza associada aos eventos e maior a quantidade de informação, maior a entropia. E quanto menos aqui provável, quando esse P tender a 0 ou 1, menos aqui provável vai ser a minha variável aleatória, menor vai ser a incerteza da variável aleatória e menor a entropia. Tá? No caso extremo, eu tenho entropia nula. Tá? Como eu falei, quando P igual a 0 ou 1. Tá? Seria um evento determinístico. Tá bom? Deu para entender o conceito de entropia? Ele mede a quantidade de incerteza ou de quantidade de informação que tem aquela variável aleatória. Quanto mais uniforme foram os eventos, mais incerteza eu tenho. Mais informação aquela variável me dá e maior a entropia. Quanto for variável aleatória que tende a ser a probabilidade muito desuniforme, muito concentrada em um ponto, certo? Menor o grau de incerteza. Eu já sei mais ou menos o que vai dar a saída. Menor a quantidade de informação e menor a entropia. Deu para entender, galera, o conceito de entropia? Então, existem outras métricas também que eu não vou falar muito, que podem ser usadas, como variance reduction, chi-square, para construir uma árvore de decisão. Não vou falar muito. Vou falar só mais. Tem esse também que é muito usado, que é o índice de diversidade de Gini. Certo? O índice de diversidade de Gini, se você olhar aqui, ó, esse gráfico aqui, ele é parecido, ó. Você olha, tá vendo aqui, ó, somatório de menos, aí P, ou seja, tem o P menos ln de P. Aqui, em vez de usar o menos ln de P, ele usa menos P, menos P, ó. Ou seja, é a mesma coisa, só que em vez de usar o logaritmo, esse menos o logaritmo, ele usa a curva 1 menos P. A curva menos P seria uma reta aqui, ó, ligando isso aqui para cá, ó. O 1 ao 1. O ponto 1, 0 ao 0, 1. Seria uma reta assim, ó. Tá? Seria uma reta assim, ó. Como se fosse uma reta assim, ó. Ligando o 1 ao 1. Vamos supor que aqui fosse 1, por exemplo. Seria assim, né? Na verdade. Vamos supor que aqui é o 1, tá? Essa reta é a reta 1 menos P. Tá? Então seria a mesma coisa, só que em vez de ser um logaritmo que cresce tendendo a infinito quando o P é 0, ele vale 1 quando o P é 0. Tá? Mas, intuitivamente falando, mede a mesma coisa. Tá? O grau de impureza, ele chama o grau de diversidade também. Né? O grau de diversidade pode ser. Tá? Isso aqui é o caso de uma variável aleatória binária. Isso aqui, quando um for P e o outro menos P, vai dar isso aqui. Ó. Se você substituir o P e o menos P, vai dar isso. Tá? Esse aqui é o gráficozinho em verde eu tenho, o vermelho eu tenho, se eu não me engano, a entropia, em verde é esse diversidade de Gini. É esse mesmo gráfico aqui, ó, tá? Só que eu plotei também o outro diversidade de Gini. Esse azul triangular ignora isso, tá, pessoal? Esse azul. Ou seja, só para dizer que esse diversidade de Gini, grosso modo, ele faz a mesma coisa que a entropia, só que ele usa um outro índice, tá? Ele chama índice de diversidade porque a ideia é semelhante à entropia, né? Quanto mais equiprovável, mais diverso é. Maior o índice de diversidade, maior a entropia e maior o índice de diversidade. Quanto menos equiprovável for, menor a entropia, menor a incerteza e menor a diversidade. Menor o índice de diversidade. Então, eu estou falando isso, apesar de que daqui para frente a gente vai usar só entropia. Mas é só para dizer, tudo que a gente for falar daqui para frente, que eu for falar com entropia, eu poderia trocar a entropia pelo índice de diversidade de Gini. Tá? Certo? Mede, grosso modo, intuitiva falando, mede a mesma coisa, só usa outra expressão. Em vez de expressar o menos log de P, ele usa menos P. Tá?
Então, eu vou falar, repetindo, vou falar sobre entropia daqui para frente, mas poderia substituir pelo índice de diversidade de Gini. Ou por outros índices que existem aí, tá? Mas esses são os dois mais conhecidos. Tá? E o que isso tem a ver com classificador, pessoal? Você está falando de entropia de uma variável aleatória, você está falando de impureza de uma variável aleatória, mas a gente está falando, você está voltando a falar de probabilidade estática. A gente está falando aqui de classificador. O que isso tem a ver, ora? Tem a ver o seguinte, quando você tem uma amostra para classificar, certo? Quando você vai... a classe para a qual essa amostra pertence é uma variável aleatória. Tá? Se eu pegar qualquer exemplo aqui, desse que eu mostrei para vocês, ó, dessa base de dados, então, se eu pego uma amostra aqui, se essa amostra, digamos, E4, pertence à classe positiva ou negativa, isso é uma variável aleatória. Tá? Então, basicamente, eu tenho uma amostra, quando eu recebo uma amostra, eu quero classificar de acordo com a classe, eu posso imaginar que a classe a qual ela pertence é uma variável aleatória. Certo? E aí que vai a coisa de entropia. Quanto maior a entropia dessa variável aleatória, maior a incerteza e maior a probabilidade de menor, pior será a probabilidade de acerto na classificação. Como assim? Resumindo, se eu tenho uma base de dados muito desequilibrada, que quase todo mundo pertence à mesma classe, certo? Então, se eu pego, presta atenção, quase todo mundo pertence à mesma classe. Se eu pego uma amostra aleatória e quero saber qual classe ela pertence, certo? Essa variável aleatória de qual classe ela pertence vai ser uma variável aleatória que é muito concentrada numa classe. A probabilidade de uma classe vai ser muito alta, das outras pequenas. Então, eu vou ter uma entropia associada a essa variável aleatória pequena. Vai entender? Vou repetir. Tá? Imagina que eu tenho uma base de dados super desbalanceado, que quase todos os elementos, os objetos, pertencem à mesma classe. Se eu pego um elemento e quero classificar, certo? Então a variável aleatória associada a qual classe pertence a esse objeto, ela vai ser uma variável aleatória que uma das classes é super provável e as outras são pouco prováveis. Então essa variável aleatória vai ter uma entropia pequena, como a gente viu. Isso é bom. A gente vai ver que entropia pequena é bom. Então, se a entropia é pequena, a incerteza é pequena, que eu tenho muita certeza de onde ele está. Então, provavelmente eu vou acertar bem. Por outro lado, se eu tiver muitas classes todas balanceadas, e eu pego uma amostra para classificar, a variável aleatória que representa a classe dessa amostra, ela vai ter uma distribuição super balanceada, uma entropia alta. Portanto, lembra aqui, ó, quanto mais aqui provável, maior a entropia, maior a incerteza. Então, se a incerteza é alta, eu tenho maior chance de errar. Certo? Ou seja, quanto a entropia for grande, a incerteza é grande, eu tendo a errar. Vai ser mais difícil. E quando a entropia é pequena, a incerteza é pequena, para mim isso é bom, eu tendo a acertar. Chama de regularidade da base. Uma base, enfim, uma base impura. É melhor usar o termo impuro, né? Uma base impura é mais difícil de eu acertar e uma base pura é mais fácil de acertar. Certo? Ou seja, a gente pode falar, na verdade, de uma entropia de uma base de dados. Certo? A gente pode usar esse termo agora, entropia. Na verdade, eu vou já adiantando, a gente viu aqui que a árvore de decisão ela vai dividindo a base de dados original em várias subbases de dados. Né? A ideia é que a entropia de cada base de dados dessa separadamente seja muito pequena. Entendeu? Então, vou falar agora do conceito do que é uma entropia. A gente pode falar em entropia de uma base de dados. Como assim, professor? Entropia de uma base de dados? É o seguinte, imagina uma base de dados com C classes, eu tenho N objetos, N amostras, certo? E o número de objetos em cada classe na classe N1 é 1, na classe N2 é 2, na classe NK é K. Tá? Então, logicamente, N1 mais N2, até mais NK é igual a N. Tá? Então, a probabilidade de eu pertencer à classe I é PI é NI dividido por N. Tá? Ok? E aí eu posso definir a entropia desse jeito aqui. Entendeu? Então, a probabilidade de eu pegar um elemento e ele pertencer à classe I é dado por esse PI. Então, a entropia é dada por isso aqui. Então, eu encaro minha variável aleatória associada a qual classe eu pertenço como sendo uma variável aleatória e calculo a entropia dela. Tá? Então, se eu tenho uma base de dados com entropia grande, é ruim. É ruim. E se eu tenho uma base de dados com entropia pequena, a incerteza é pequena, é bom. Então, grosso modo, já adiantando o que eu quero fazer na hora de criar
árvore de decisão, eu vou subdividindo a minha base de dados em regiões, de forma que a entropia de cada região de dados seja pequena, tenda a zero. Se eu conseguir fazer com que a entropia seja nula, entropia nula, ó. Entropia nula é quando eu tenho um evento determinístico, quando todo mundo pertence as probabilidades de um evento é 1 e de todos os outros eventos é 0. Então, eu tenho um evento determinístico, eu sei qual é a classe daquele ali. Então, se eu conseguir dividir a base de dados, né, de forma que numa regiãozinha dessa, R2, por exemplo, esteja todo mundo só de uma certa classe, então todo mundo é na mesma classe, então a entropia vai ser nula. Daquela sub-região R2, a entropia é nula. Então, a ideia é essa. Tá? Espero que esteja entendendo. Eu vou explicar melhor agora. Tá? Então, pronto, aqui, ó, a entropia de cada uma dessas classes abaixo separadamente é nula. Se eu tenho essas duas classes, essa base de dados aqui, certo? Então, aqui eu gerei, sei lá, 1000 pontos azuis, 1000 pontos vermelhos. Então, a entropia original dessa base de dados aqui, visto que ela é equiprovável, ela tem o mesmo número de pontos, 1000 e 1000. Então, se eu pego aqui um ponto e vou decidir para um novo ponto, decidir para qual classe ela pertence, eu vou ter probabilidade de 1 meio, 1 meio. Então, ó, lembrando, probabilidade de 1 meio, 1 meio, ó. Se eu for aqui, ó, se eu botar 1 meio aqui, eu vou ter entropia igual a 1. Certo? Entropia igual a 1. Tá? É só jogar 1 meio aqui, aí fica 1 meio logo de 1 meio, vai dar menos, mais 1 meio, mais 1 meio dá 1. Tá? Então, a entropia dessa classe toda junta é 1. Agora, se eu separar, calcular a entropia só da parte de azul, quanto é a entropia só da parte de azul? Ora, só da parte de azul, todo mundo pertence à mesma classe. Todo mundo pertence à mesma classe. A probabilidade de eu estar na classe vermelha é 0. E da classe 1 é 1. Então, eu vou aqui e olho que a entropia, boto P igual a 1, por exemplo. P igual a 1 da entropia da nula. Entendeu? Então, separadamente, essa classe em azul tem entropia nula. E a classe em vermelho tem entropia nula. Então, se eu conseguir separar, se eu fizer uma árvore de decisão de forma que todos os azuis caiam de um lado de um ramo e todos os vermelhos caiam de um outro ramo, então eu consigo separar perfeitamente. E eu vou usar a entropia com base nisso. Eu quero sempre reduzir a entropia. Esse caso aqui é lindo, maravilhoso, porque eu consigo separar perfeitamente. Mas nem sempre é possível separar perfeitamente. E quando não é possível, eu tento diminuir a entropia. Espero que esteja para entender. Tá? Então, agora que a gente entendeu o que é o conceito de entropia, né, vamos ver o procedimento base para construir uma árvore de decisão. Tá? E assim, eu vou considerar o caso mais simples, que eu uso um teste baseado só num atributo. Tá? Cada nó ele usa isso aqui, é o que normalmente se considera. Tá? Eu poderia também ter um nó, aqui, ó, pegar um nó desse aqui, e já de cara botar dois atributos aqui, ó. Um teste baseado em dois atributos. Tá? Vou botar a mãozinha aqui que é melhor. Outra. Vou botar a mãozinha que é melhor. Tá? Então, eu podia botar um teste baseado em dois atributos já de cara. Mas isso não é muito comum, não vou fazer isso. Assim como também vou considerar o caso que sempre está saindo dois nós de cada ou duas arestas de cada nó, tá? Então, qual a ideia-chave? Cada nó faz um teste que divide a base de dados em duas partes. Ou mais, mas eu vou considerar duas, né? A entropia dessas bases de dados são menores do que a da base de dados originais. São dados mais puros, mais regulares, com menor incerteza. A ideia é que, quando eu separo a base de dados em duas partes, nessa parte esteja mais pura do que estavam antes. Como aqui, ó. Se eu conseguir separar isso aqui de um lado, de uma pergunta, isso aqui de um outro, de um lado vai ter só azul, do outro só vermelho. Eu consegui separar, elas são mais puras. Entendeu? Eu vou fazendo isso, separando, vou fazendo diversas perguntas e vou separando a base de dados de forma que, no final das contas, eu tenha, nos nós finais, subbases de dados puras, todo mundo de uma mesma classe. Eu vou fazendo isso até a entropia zerar, ou não poder mais ser reduzida. Mas a gente vai ver isso aí. Eu vou fazer isso através da entropia, medindo a entropia. Sempre tentando diminuir a entropia, porque a entropia mede isso. Quanto menor for a entropia, significa que mais puros estão os dados. Com menor incerteza. Tá? Eu vou dar um exemplo. Se a entropia for nula para a base de dados restante em algum nó da árvore, significa que todos os objetos pertencem à mesma classe. Por exemplo,
Todo mundo que chegou até aqui, ó, desses 8 da base de dados, como eu falei, daqui, de cara, Fine Size Big, 3 caras vão vir para cá. Os 3 são positivos, ó, que é o 5, o 7 e o 8. São os 3 na mesma base. Então, essa subbase de dados aqui, com 3 elementos aqui, bem aqui, ela vai ser uma base de dados com entropia nula. Incerteza zero. Todo mundo chega aqui é 3. Todo mundo que chega aqui também é da mesma classe positiva. E a mesma coisa para essa classe aqui. Então, eu vou dividindo a base de dados, a parte das perguntas. No final, eu quero que no nó terminal chegue todo mundo da mesma classe. E aí a classe vai ser nula. Certo? E eu vou fazer isso a parte da entropia. Nem sempre a entropia vai ser perfeitamente nula. Nem sempre eu consigo separar perfeitamente. Às vezes eu vou só tentar diminuir o máximo possível a entropia. Certo? Porque a entropia mede isso. Então, e por onde eu começo a árvore? Então, o primeiro passo é escolher o atributo que, digamos assim, que divide a base de dados de uma forma que a entropia média das novas bases é minimizada. Como assim? Eu vou escolher, eu vou mostrar aqui, vou dar um exemplo, vou mostrar, certo? Mas, grosso modo, esse slide aqui, 33, mostra como é a construção da árvore, certo? Então, eu vou testar o seguinte, eu vou pegar todos os atributos, certo? Possível. Cada atributo divide uma base de dados em 2, certo? Essas bases de dados divididas são mais puras, certo? São menos incertas, tá? E, portanto, a entropia é menor do que o original. E aí eu calculo a média das entropias dessas duas bases de dados, que é menor. Então eu vejo que é um atributo que vai me dar a menor entropia dessas novas bases divididas. Entendeu? O atributo que conseguir reduzir mais a entropia, eu começo por ele. Entendeu? Aí o que eu faço? Aí eu construo um nó que divide essa base em duas bases, com base nesse atributo, que essas bases que têm entropias menores. E aí depois eu vou repetindo. Aí depois eu pego o segundo atributo agora que divide em bases menores. E assim vai. Eu vou dividindo, certo? Até que eu chegue num ponto onde eu dividi lá e todos os atributos de um certo nó são todos da mesma base, da mesma classe. Desculpa. Eu fui dividindo até que chega no nó final, todo mundo é da mesma classe. Então, aquele nó ali já tem entropia nula, parou ali. Certo? Ou então, se eu já usei todos os atributos, não tem mais atributo para usar, parei ali também. Eu não consegui zerar completamente a entropia. Tá? Tem outro caso também que eu posso parar enfim, tem outros casos, são menos fáceis de ocorrer, não vou falar disso não. Tá? Ok? Então, só um segundo. Aqui eu mostro como é que é feito, assim, de forma mais rigorosa essa escolha, né? É feito com base nisso aqui, ó. Isso aqui é a entropia da base antes da pergunta, certo? Você tem uma pergunta num nó, você vai dividir a base de dados em 2. Isso aqui é a entropia total da base original. E depois que você divide, baseado no atributo at, isso aqui a base de dados estou chamando de t, essa anotação, tá? A base de dados original é t, e o atributo seria at, de atributo, certo? Então, esse aqui seria a média das entropias das novas bases divididas, tá? Então, eu vou testar todos os atributos e ver quem tem esse maior HT-AT. Ou seja, todos os atributos dividem a base de dados em 2, vai ter um deles, e eu calculo as médias de entropia dessas novas bases, e vai ter um deles que minimiza a entropia. Eu consigo separar as classes mais bonitinhas e eu diminuo a entropia. Esse é o que eu vou escolher. Então, eu vou escolher o atributo que minimiza isso aqui ou que maximiza isso aqui, dá no mesmo, né? Porque vocês vão ver que vários livros dão dessa forma. Eu quero maximizar esse I. Esse I seria a diferença da entropia original para menos essa entropia I. Seria essa diferença aí, esse I, é chamada de informação a informação daquele atributo. Aquele atributo tem essa quantidade de informação. Né? A entropia ela vai diminuir. Vamos lembrar, a entropia é a quantidade de incerteza, a quantidade de informação. Né? Então, eu quero um atributo que tem esse H aqui menor, que a quantidade de incerteza seja menor. Então, eu quero um que tem esse I máximo. Né? Tá? E esse I é como se fosse considerado a quantidade de informação atribuída àquele atributo. Tá? Então, é muito comum também a gente ter esse I, como assim, ó, esse I é a quantidade de informação que aquele atributo traz para o sistema. É como se fosse isso. Tá? Eu vou dar aqui é um quadro resumo, tá em inglês, tá? Mas eu acho que dá para entender. Tá?
Aqui para o caso binário, tá, de duas classes, eu calculo a entropia original, certo? Cada atributo divide a base de dados T em dois ou mais subconjuntos. Aqui ele está deixando genérico, pode ter mais de dois subconjuntos, com tamanhos relativos P, né? Ou seja, o P seriam os tamanhos relativos dessas bases de dados. Se eu dividir em dois subconjuntos iguais, esses P seriam um meio. Se eu dividir o subconjunto 60% e 40%, esse P vai ser 0,4, 0,6. E assim vai, tá? É a probabilidade dos novos subconjuntos acontecerem. Então, eu calculo a entropia de cada subconjunto, desse mesmo jeito aqui, desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui, a entropia de cada subconjunto desse jeito aqui, ó. No slide 29, tá? E aí, eu calculo a entropia média dessas novas bases. Então, resumindo, para cada atributo, ele divide a base em subconjuntos, em subbases. Eu calculo a entropia para cada atributo, né? Eu calculo a entropia dessa subbase e calculo a entropia média dessas subbases divididas. Pronto, aí eu vou pegar o H maior. Esse 3 aqui é para calcular o ganho de informação, como eu falei, mas você nem precisa calcular o 3. Se você quiser, você calcula o 3 e calcula quem tem o maior I de T a T. Se você quiser, você nem calcula o 3, nem faz a parte 1, nem calcula o 3, faz só o 2, 1 e 2 e pega quem tem o menor H de T a T. Ok? Beleza? Eu vou dar um exemplo aqui disso que eu falei. Vamos lá. Então, eu tenho naquela base de dados ali que eu já mostrei para vocês, né? Como eu falei, ele vai calcular a entropia total da base, mas nem precisava, tá? Eu só estou colocando aqui mais para vocês verem como é que calcula a entropia de uma base. Então, para começar, da classe positiva. A classe positiva, se você vê que ela são 8 elementos, 5 são positivo, classe positiva, e 3 são classe negativa. Então, a probabilidade da classe positiva ocorrer é 5 oitavos. E da classe negativa ocorrer é 3 oitavos. Então, aqui a entropia dessa base vai ser 5. A informação relacionada à classe positivo é menos log de 5 oitavos, vezes a probabilidade dele, que é 5 oitavos. Ocorrer. E a informação associada à classe negativa é menos log de 3 oitavos, né? E aí eu multiplico pela probabilidade dele ocorrer 3 oitavos. Bom, então, a entropia dessa base aqui é 0,954. Você vê que, apesar de ser uma base binária, a entropia dele é menor do que 1. Por quê? Porque não é equiprovável. Se fosse equiprovável, 4 positivos e 4 negativos, a entropia seria 1. Certo? Seria 1. Mas como ele é menos uniformemente distribuído do que o equiprovável, né? Ele tende um pouco mais para a classe positivo, então ele tem um pouco menos de certeza. Um pouco mais de certeza do caso equiprovável. Então diminui um pouco a entropia de que seria 1 no caso equiprovável. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu tenho então 3 atributos, né? O crust, shape e filling size. Vou começar pelo shape aqui, tá? Então, o shape pode dividir a minha base em 3, na verdade. Ele está fazendo aqui o caso em que eu divido em 3, porque tem 3 atributos. Circle, square e triângulo, né? Triangle. Então, eu vou dividir em 3 classes, tá? Então, eu vou calcular quem é a entropia dessas. Então, ele vai dividir, o atributo shape divide a minha base de dados em 3 bases. 3 subbases. Eu vou calcular a entropia dessas 3 subbases separadamente. Então, ó, quando o shape é circle, qual é o valor de circle? Eu vou ter um pos, aqui, ó, e um pos, certo? Então, no circle, desculpa, vou começar pelo square, né? Começar pelo square, ó. Tem um square aqui, então aqui, ó, é negativo, positivo, negativo, positivo. Então, no shape igual a square, eu tenho 2 negativos e 2 positivos. Então, essa subbase, o atributo shape, vai ter lá 3 arestas. Uma delas é a aresta relacionada ao square, shape igual a square. Então, dos 8, vão vir 4 para ela, que são 2 positivos e 2 negativos. Que é a entropia dessa base? A entropia dessa base é 1. Por quê? Porque a classe positiva tem 2 dos 4 que chegaram essa subbase, shape igual a square. Vão vir 4.
que é o E3, o E5, o E6 e o E7. Desses 4, 2 são positivos e 2 são negativos. Então, vai ser a classe positiva vai ter 2, 4 a probabilidade, e a classe negativa 2, 4. Isso aqui vai dar 1, né? Porque é aqui provável. Né? A classe shape igual a círculo, ó, vai ser o E1, o E2 e o E8. Todos são positivos. Então, esse nó virou um nó terminal. Virou um nó terminal, porque todos são da mesma classe. Então, se chegou nesse nó, é positivo. Então, quem é a entropia dessa... Eu vou de 3, vamos chegar aqui, dessa subbase formada pelo E1, o E2 e o E8. Ora, uma das classes tem probabilidade 1, 3 sobre 3, a outra tem probabilidade 0. Isso vai dar 0. A gente já viu, né? Porque aqui vai dar 0 e o log de 1 na base qualquer é 0. Isso aqui dá 0. Então, aí tem entropia 0. E a terceira possibilidade dessa terceira aresta triângulo, só tem um elemento, que é negativo. Então, só tem um elemento, também é uma classe pura. Portanto, ele tem entropia nula também. Ó, 0 de 1 e 1 de 1 dá entropia 0. Então, esse meu divisão em 3, usando o atributo shape, divide em 3 subbases. Uma subbase com entropia 1, outra subbase com entropia 0, outra subbase com entropia 0. A entropia média dessas 3 subbases vai dar, ó, 0. Mas só que eu tenho que ponderar, né? Essa entropia aqui, ó, do triângulo, ela só ocorre 1/8 das vezes, a do círculo ocorre 3/8 e a do shape ocorre 4/8. Então, a entropia média vai dar meio. Então, se eu usar o shape triângulo, presta atenção, se eu usar o atributo shape, eu tenho uma entropia de 0,54 e o atributo shape diminui a entropia para meio. Okay? Então, ela vai diminuir de 0,54 para meio. O ganho em entropia que eu vou ter está aqui, ó, é 0,4. Certo? E eu posso fazer isso com os outros atributos. Tá? Eu faço isso com os outros atributos. O atributo crust size. Né? Crust size, ó. O crust size, ele já calculou, ele não detalha aqui, mas ele fez a mesma coisa. Ó. Ele quase não vai diminuir a entropia, ó, de 0,951 para 0,954. Então, esse atributo é ruim, o atributo crust. Porque ele quase não diminui a entropia. O ganho de entropia dele, ó, é 0,0053. Por quê? Vamos olhar aqui o atributo crust, ó. Crust size, ó. O big, ó, ele dá 1 positivo. Ó, o big ó, aqui ó, o E1 positivo, o E3 negativo, o E4 negativo, o E5 positivo e o E8 positivo. Ou seja, tem 3 positivos e 2 negativos. Ou seja, é uma classe ainda muito balanceada. Certo? E o crush size small, ó, um é positivo, o outro negativo é positivo. Ou seja, 2 positivos e negativos. O crush size ele não consegue separar a classe, a base de dados, de forma que os elementos de uma classe, a maioria dos elementos de uma classe fique de lado e a maioria dos elementos do outro fique de outro. Ele não consegue fazer isso. Então ele quase não diminui a entropia, diminui muito pouco. Então ele é um atributo bem ruim, esse crush size. O filling size é um atributo melhor, porém não tão bom quanto o shape. Porque ó, a entropia, ele diminui a entropia para 0,6, enquanto que esse diminui a entropia para meio. Tá? Então, o ganho da entropia desse aqui, ó, filling size, é 0,347 desse é esse. Então, o filling size também ele já melhora um pouco, ó. Porque pelo menos a classe big aqui, ó, do filling size, ó, ela é toda positiva. Então, essa subbase aqui, que vai para a aresta do big, é toda positiva. Então, ela já é entropia nula. Então, esse é o melhor atributo. Esse atributo shape, eu vou começar por ele. Certo? Eu vou começar por ele. Então, essa é como a gente escolhe o atributo. Certo? Em cada vez que a gente vai quebrar, a gente escolhe o atributo dessa forma. Fazendo a entropia média das subbases que ele vai separar. Ou o ganho de informação, dá no mesmo. Né? Escolher quem tem maior ganho de informação ou quem tem esse menor H aqui. Tá? Depois de pessoal. Se tiver dúvidas, me escrevam, tá? E se o atributo for contínuo? Bom, aqui eu estou falando exemplos com atributo discreto, mas se o atributo for contínuo, você vai fazer a mesma coisa, só que você vai botar um limiar, θ. Aí, pode ser mais de 2 perguntas também, pode ser 3 perguntas. Vou falar o caso mais simples, de duas arestas saindo, né? Seria x maior que o limiar θ, x menor que o limiar θ. Aí você vai dividir a base de dados em duas, calcula a entropia dessas duas bases de dados. Certo? A mesma coisa.
Tá? A diferença você tem que saber quem é o limiar, certo? O que é que normalmente se faz? Você tem os limiares candidatos, que é o quê? Vamos supor que eu tenho o atributo x, certo? Um atributo x, tá? Contínuo, tá? E eu quero saber quem é esse limiar, que eu vou dividir para cá uma base, para cá outra. O que eu vou falar? Eu vou pegar o seguinte, os limiares candidatos estão localizados entre valores rotulados com rótulos de classes diferentes. Como assim? Como assim? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse atributo que eu quero testar, certo? Eu quero calcular a informação dele, né? Esse i aqui dele. Certo? Então, eu vou pegar esse atributo, vou pegar todos os valores desse atributo aqui, ó. Vou botar aqui no reta, aqui, ó. Todos os valores desse atributo. E aqui está as classes dele, a classe mais e a classe menos. Tá? Esse mais e menos são as classes, certo? Se elas estiverem bem separadinhas, as duas classes bem, vamos supor que não tem isso aqui, ó. Não tem essa parte aqui, só tem essa primeira parte e essa, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar ele bem no meio aqui, ó. Eu vou pegar a média desse último aqui com esse primeiro, tá? Se tiver entrelaçamento, se tiver superposição como está aqui, toda vida que tiver uma classe do lado dele, uma outra classe, dois elementos vizinhos que são de classes diferentes, eu pego a média deles e ele é um elemento candidato. Tá? Então, nesse caso aqui, desse gráfico aqui, eu teria três possíveis elementos candidatos. Ó, daqui eu mudei de classe, eu tenho uma média θ 1. Daqui para cá eu mudei de classe, eu tenho uma média θ 2. Daqui para cá eu mudei de classe, a média θ 3. Então, eu tenho três possíveis candidatos. Certo? Então, eu vou fazer isso três vezes. Vou fazer para o θ1, para o θ2 e para o θ3. Para o θ1 eu vou dividir a base em 2, vejo que a entropia média desses dois subbases. Beleza. Agora para o θ2 eu divido em 2, vejo que a entropia média desses dois subbases. Agora para o θ3, vejo que a entropia média dessas três subbases. E vejo qual desses aí me gera a menor entropia média. É isso. Certo? Seria, vejam com calma aí, em casa, seria assim, tá em inglês, tá? Mas acho que dá para entender. Seria o quadro resumo seria assim, para cada atributo A, eu vou colocar os atributos dessa base de treinamentos, né? Training example seria a base de dados, certo? Desse atributo. Eu vou pegar os candidatos thresholds, que são os limiares, como aqueles estando entre as amostras, exemplo é a amostra, tá? Com opposite label, né? Ou seja, pertencentes a classes ou rótulos distintos. Label é rótulo, classe, tá? Então, para cada um desses candidatos, você determina a quantidade de informação contribuída com um atributo booleano, um atributo binário, maior ou menor, né? Aí você escolhe o atributo e o limiar que dá a maior informação. Resumindo, você vai fazer isso aqui, que eu fiz aqui, calcular esse ganho de informação para cada um dos possíveis limiares. Bom? Às vezes tem muito limiar, é assim. Às vezes tem muito limiar, às vezes fica muito complexo. Existem técnicas de você reduzir esses limiares também. Tá? Existem algumas técnicas aí que se o limiar se afasta muito do centro dos dados, aí você, da média dos dados, você desconsidera. Certo? Eu não vou entrar também nesses detalhes não, porque senão vai ficar muito complexo. Mas tem limiares muito extremos, como esse θ3 aqui, eles tendem a não funcionar. Então tem uma técnica que se tiver muito limiar, você não vai testar todos os limiares desses aí, candidatos. Tá? Você testa um limiar muito longe assim, da média, você não testa. Mas eu não vou me aprofundar nisso não. Tá? Aqui um exemplo, tá? Desse exemplo que eu falei aqui. Qual é o melhor desses três limiares candidatos aqui? θ1, θ2 e θ3. Tentem ver isso aqui em casa com calma, certo? Tá? Tentem ver com calma, que dá para entender. Ó, então vamos lá. Se eu usar o θ1, eu vou ter uma base com 5 elementos, todos da mesma classe. E a outra subbase, os outros dados vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, sendo 2 da classe positivo e 6 da classe negativa. Então, ó, essa classe aqui, ó, que é xθ menor do que 1, ela tem entropia nula, porque é toda pura, toda da mesma base. Tá? E o x de θ, o x maior do que θ1, eu vou ter a classe positiva 2 de 8 e a classe negativa com 6 de 8. Então, eu vou ter essa entropia aqui, ó. Essa base tem essa entropia e essa base tem essa entropia. Então, a entropia média vai ser 0. Ele tem os 5 elementos nessa base, de 13. E essa aqui eu vou ter a entropia 0,81, porém com 8 de 13 elementos. Então, a entropia média vai dar 0,4993. Okay? Então, essa é a entropia média desse atributo θ1. Usando esse limiar θ1. Desculpa, o atributo é x, o limiar é θ1. Se eu usar o θ2, eu vou ter uma base
com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos, sendo 5 positivos e 5 negativos. Então a entropia da subbase vai ser 5, 10, 5 de 10, vai dar 1. E dessa subbase aqui eu vou ter 3 elementos, 2 positivos e um negativo. Vai ser 2 terços positivo e 1 terço negativo, vai dar isso aqui. Então a entropia média dele vai dar 1 vezes 10 de 13, porque são 10 elementos nessa base. E 0,91, 3 de 13, porque essa base de cá tem 3 elementos. Então a entropia média vai dar bem alta, esse θ2 é bem ruim. É bem ruim, ele tipo assim, ele não tem pureza nenhuma, continua tudo misturado, θ2. Ele não separou nada, assim. Né? Continua as classes bem balanceadas. Se você olhar visualmente aqui, ó, esse aqui completamente balanceado, esse aqui quase completamente balanceado. E o θ3, por sua vez, ele vai ter uma base, só tem um elemento, então, ó, 0 e 1, é entropia nula, e essa outra base vai ter 12 elementos, sendo 5 negativos e 7 positivos, se usar o θ3. Ó. 7 de 12, 5 de 12 deu isso aqui. Ó. E aí, jogando aqui, né, essa base aqui com essa entropia 0,97 tem 12 de 3 elementos, aqui vai dar isso aqui. Ó. Também, o θ3 também é bem ruim. Ele não separou quase nada, ele só separou um carinha ali, que foi esse cara aqui. Então, esse aqui, o melhor limiar para se usar é o θ1. Ok? Bom, em suma, eu vou repetir esse procedimento de escolher o atributo que vai me dar o maior ganho de informação, que vai me dar bases com menor entropia média, e vou dividir nas bases. E aí, a cada aresta, eu calculo qual o atributo que melhor divide aquela base, que me dá o melhor ganho de informação. E aí eu vou dividindo a base, vou dividindo. Pronto, vou fazendo isso. Até que chegar num ponto que eu chego num nó que eu dividi e aquela base é pura. Todos os objetos que chegam até aquele nó são da mesma base, eu paro ali, eu coloco um nó terminal, um nó folha. E associo ela àquela classe ali. Ou todos os atributos já foram usados. Então eu paro ali, não tenho mais atributo para usar, enfim, já foi todo mundo usado, acabou-se ali. Entendeu? Como eu falei, tem outros casos de quando, por exemplo, não chega ninguém, mas enfim, não vou falar isso aí não. Tá? Ok? Então ali eu paro. Então é assim o método de construção de uma árvore de decisão, tá? Ok? É assim, eu sei que está parecendo complexo, mas uma vez que você entende, ele não é complexo de simular não, tá? Certo? Eu vou pedir para vocês, assim, eu vou ver como é que eu vou cobrar isso de vocês, mas eu vou cobrar que vocês possam usar funções prontas, tá? Okay? Em geral, toda disciplina vai dizer assim, ou vou pedir que vocês usem funções prontas, mas eu vou usar base de dados mais complexas, eu vou cobrar mais coisa, ou eu vou pegar casos simples, pequenos, simples, e vou pedir que vocês façam na mão. Tá? Vai ser sempre assim, ou um caso simples você faz na mão, ou um caso mais complexo, com mais dados e mais resultados retirados, mas você vai fazer usando uma função pronta. Tá bom? Enfim, outra informação importante que eu dizer é o seguinte, a entropia e esse índice de diversidade de Gini e aquelas outras métricas, eles também servem para muita coisa, para saber quais os atributos mais relevantes de uma base de dados, independente do classificador. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque, por si só, saber quem são os atributos mais relevantes, isso já é uma coisa útil, independente de classificação. Certo? Por exemplo, em área de saúde, né? Você está fazendo você quer fazer alguma árvore de decisão para chegar num diagnóstico. Tá? E aí você tem lá um monte de atributos. Essa organização da entropia, do ganho de informação dos atributos, ela por si só já te diz quais os atributos mais relevantes. Isso é muito bom, por exemplo, nesse exemplo da área médica. Tá entendendo? Porque ele te diz que quais são aqueles atributos que mais geram aqueles dados ali. Entendeu? Porque outros atributos, como outros classificadores, como KNN, outros que a gente vai ver, SVM, eles se classificam, mas eles não te dizem quais os atributos foram mais relevantes para chegar ali. Tá entendendo? E, aliás, isso é uma das grandes críticas que às vezes fazem a machine learning, a IC, né? Às vezes, tem muitas das técnicas de IC, você classifica, mas você não sabe quais os fatores que levaram aquilo ali. Um médico, ele quer saber quais os principais fatores. Eu estou participando de outros trabalhos também na área de educação. Eu já trabalhei também nesses casos assim, na área de saúde. Eu trabalhei na área de educação. Você quer fazer classificação das pessoas, mas você quer saber quais os atributos foram mais relevantes para você achar aqueles dados ali. E esse índice de diversidade de Gini, entropia, o ganho de informação, né? Esse ganho de informação IAT, eles te dizem isso. Então, eles por si só são relevantes. Tá?
Por si só, ele te dá uma informação boa na classificação. Então, a árvore de decisão ele tem isso. Ele te diz a relevância dos atributos. E por si só, isso é bom. Né? Nesse estudo que eu estou fazendo de saúde, no de educação, a gente quer saber quais os atributos mais importantes. Entendeu? Ok? Então, isso por si só é importante. Além de ser importante, para o que a gente vai ver mais na frente, que é seleção de atributos, que às vezes a gente nem usa todos os atributos que na base de dados, a gente seleciona e usa só os melhores. E às vezes isso é bom. Tá? Mas isso a gente vai estudar mais para frente. Ok? Tem uma outra desvantagem, uma grande desvantagem da árvore de decisão, que é o overfitting. O que é o overfitting? Né? É o seguinte, é um modelo que ele é muito específico, certo? Para a sua base de dados. Ou seja, para aquela base de dados, ela é ótima. Tá? Ou seja, ele aprende, como a gente diz, as esquisitices da base de dados. Como assim? Vamos lembrar que num classificador em geral, você pensa numa aplicação prática. Tá? Você treina, certo? Mas você quer, em geral, você testa também na base de dados para saber se deu certo ou não. Mas assim, pensando numa aplicação prática, você quer mesmo que na prática ele funcione, certo? E na prática vai ser o não supervisionado. Vão ser novos dados que não estão na base de dados. Porque o da base de dados você já sabe a resposta mesmo. Porque você quer classificar um negócio, você já sabe a resposta, né? Então assim, pensando numa aplicação prática, você quer mesmo que o seu algoritmo funcione, o seu classificador funcione, para uma amostra fora da base de dados. Você não quer que ele funcione bem para a base de dados. Na prática, você quer que ele funcione bem para uma amostra fora da base de dados, mas você treinou com a base de dados. O overfit é quando, na base de dados, ele é ótimo, ele é excelente, certo? Sendo que, quando vai para uma amostra fora da base de dados, ele não é tão bom. O que seria o overfit? Seria um caso, assim, de aqui, por exemplo, ó, eu dei esse exemplo aqui, ó, exemplo aqui, né? Ó, tá aqui. Aqui ele vai dividindo em regiões, né? Ele vai dividindo os dados em subdados, em regiões. Seria o caso dele vai dividir em tantas sub-regiões, ele quer tanto que não tem nenhum erro, que ele começa a dividir em muitas sub-regiões. Muitas sub-regiões. Acaba que ele trata os outliers, né? Como eu já falei, o outlier é um elemento, um ponto muito fora da curva. Certo? Um outlier é um ponto. Deixa eu ver se eu falo aqui. Não, aqui, ó. É preferível um classificador que erre os dados estranhos outliers no pressuposto de que são de fato estranhos. É muito comum, na base de dados, ter um outlier, um elemento que se comporta muito diferente dos outros. Certo? Você tem aqui, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que tem um outlier. Tem um cara de vermelho que veio bem para cá assim, ó. Ele está bem aqui, ó, um outlier. O melhor que você tem a fazer, se tiver um outlier bem aqui, um classificador, né? Está minha mão aqui. Vocês estão vendo aqui, minha mão pronto. A mão minha não, né? A mãozinha do computador. Cursor. O melhor que um classificador tem que fazer, se tem um outlier bem aí, é claramente ignorar esse outlier. Ó, esse outlier aqui da base de treinamentos foi um dado extremo aí, completamente fora da curva, completamente raro, mas quando vier os dados, na prática, vierem os dados de teste, eu ignoro, entendeu? Assim, é um cara que deve ser ignorado, certo? Foi uma exceção, entendeu? O overfit, ele iria bem aqui criar uma região de decisãozinha do vermelho, bem aqui assim, entendeu? Ele vai bem aqui criar uma bolhazinha, uma região de decisão, se cair exatamente aqui, é porque ele é do vermelho. E aí, se cair um cara bem aqui, ele vai achar que é vermelho. Entendeu? Então, o overfit é um modelo que tem algum padrão esquisito, um outlier, ele aprende esse padrão esquisito, o outlier. Ele acha que ele é uma regra, entendeu? Então, como é comum, às vezes, ter esses outliers, esses pontos fora da curva, ele vai se ajustar a esses desvios que não deveria se ajustar. E esquece o comportamento geral dos dados, que é o mais importante. Ele se degenera e se especializa para aquele conjunto de treinamento. Ele é ótimo para aquele conjunto de treinamento. Ele é muito bom para aquele conjunto de treinamento. Mas ele não tem capacidade de generalização para novos dados que vierem. Quando vierem os novos dados, ele não vai ser tão bom. Então, o overfitting é complexo, porque você só sabe se tem overfitting quando você traz dados fora da base de treinamentos. Enquanto estiver só na base de treinamentos, o overfitting ele está ótimo. O problema é quando vem novos dados. Mas isso na prática vai ser ruim isso, tá? Deve ser evitado, entendeu? Basicamente, a árvore de decisão ele gera overfitting, porque você pode ir fazendo esses ramos e ramos e ramos e ramos e vai vendo sub-ramos, até no final você tem a entropia nula. A entropia completamente nula. Aí você vai ter um monte de ramo, um monte de nó, mas aí você pode ter esse overfitting, que como eu falei, tem um ponto ali completamente fora da curva e você criou um ramozinho
só para classificar aquele ponto ali. Quando você cria um ramozinho ou vários ramos só para classificar esses outliers, esses dados estranhos, quando vier os dados fora da base de dados que caírem perto daquele outlier ali, ele não deveria ser a mesma classe que o outlier, ele vai achar que é. Então, acontece muito isso na árvore de decisão. E como é que resolve isso? Fazendo os métodos chamados de poda. Podar a árvore, né? Podar é cortar uns ramos, né? Você vai cortando alguns ramos que são muito pequenos, entendeu? Vai chegar num ponto ali que você vai subdividindo a base de dados demais, subdividindo demais a base de dados. Aí chega um ponto ali que tem uma base de dados muito pequenininhas ali, você pode ir cortando. Tá? Não vou entrar muito em detalhes, que eu também não quero, enfim, sobrecarregar vocês. Mais uma vez, se vocês precisarem usar o método de poda nos trabalhos, vocês vão poder usar a função de MATLAB. Se vocês forem fazer manualmente, não vai precisar de método de poda, tá? Eu quero só falar o que é. Mas basicamente a poda é isso. Você vai podar, você vai remover alguns nós. Que nós é esse que eu vou remover? São nós pequenos, ou seja, que tem poucos dados chegando até ali, certo? E que não vai ter um aumento muito grande da taxa de erro. Basicamente, resumindo, você calcula, quando você retira aquele nó, o quanto eu tenho aumento na minha taxa de erro. Ó, toda vez que eu tiro um nó, eu estou aumentando a taxa de erro. O overfitting é ruim para os dados que não estão na base de dados, os novos dados de teste. Para base de treinamento, o overfitting é maravilhoso, não tem problema nenhum. Entendeu? O overfitting é um problema prático. Não, a base de dados ele é ótimo, mas quando for novos dados é que ele é ruim. Tá? Então, toda que você vai retirando alguns nós, você vai aumentando a taxa de classificação. Certo? Então, basicamente, não vou entrar em muito detalhe, mas basicamente os métodos de poda, você calcula o quanto você aumentaria a taxa de erro total se eu tirar esse ramozinho aqui, se eu tirar esse ramozinho assim. Aí você tem um certo limiar. Eu não quero que a minha taxa de dados aumente. Basicamente, você não quer que a sua taxa de erros de classificação aumente tanto. Aí você vai retirando e vendo o quanto ela aumenta. Vai retirando e vendo enquanto estiver abaixo daquele limiar ali, você continua podando. Ah, eu tirei esse nó aqui e agora aumentou muito, então não vou retirar. Tá? Ok? Tá bom? Mas basicamente você tende a remover nós que são com poucos dados chegando até ali, que são nós mais ou menos irrelevantes, tá? Ou nós que não ajudam em muita coisa. Nós que não diminuem quase nada a entropia. Isso não quase não diminui a entropia, então eu removo esse nó. Lembrando que você tende a remover os nós que estão mais no final. Se você remover um nó no começo, você tem que remover muita coisa. Então você tende a remover os nós finais, certo? Que estão próximos do nó terminal, tá? Em geral, ó, esse gráfico é bacana. Ele mostra a extensão da poda. Quanto mais, e aqui a taxa, quanto mais eu aumento a poda, ó, no dado de treinamento, fazer poda é sempre ruim. Talvez no começo você pode fazer um pouco de poda e não piorar a taxa de erro, mas depois você vai piorar a taxa de erro. Né? Depois você vai piorar a taxa de erro. Fazer poda sempre piora a taxa de erro para os dados de treinamento. Mas os dados de teste, ó, inicialmente fazer um de poda em geral é bom, melhora. Certo? Agora, você fazer poda demais, aí você começa a perder. Então, em geral, para os dados de treinamento, poda sempre é ruim, mas para os dados de teste, você fazer um pouco de poda é bom, melhora a taxa de erro. Mas depois piora um pouco. Se você fizer demais poda, aí sim começa a piorar. E, professor, por que o dado de teste está em cima do treinamento? Porque, em geral, dados de teste tem desempenho pior que de treinamento mesmo, tá? O teste, quando você treina, isso é uma coisa genérica, tá? Serve para qualquer base, tá? Qualquer classificador. Em geral, você treina a sua rede, seu classificador com uma certa base. Quando você testa com os elementos da mesma base, ele tende a ser bom, a taxa. Quando você testa com uma base e treina com outros dados, em geral não é tão bom, porque você não usou os mesmos dados. Enfim, por mais que você use CAFOD, que você não use exatamente a mesma base para teste, mas enfim. É normal, pode acontecer esse comportamento de dados de teste estarem acima do treinamento. Pode acontecer. Não é sempre que ocorre, não, tá? Ok? Por mais que você, enfim, em geral, não é bom usar a mesma amostra para treinamento e teste. Em geral, não pode se fazer, mas não aconselho muito a gente fazer isso aqui. Tá? Enfim, isso que eu falei, basicamente, esse método que eu mencionei para vocês, basicamente, é um algoritmo chamado ID3. Os algoritmos de árvore de decisão,
eles têm, muitos deles têm esses códigos aí, esses siglas aí, ID3, C4 siglas. Isso que eu falei basicamente para vocês é o ID3, tá? Basicamente, tá? O C45 é uma evolução do ID3, né? Ele tem algumas melhorias do ID3, né? E os outros também são melhorias, tá? Os outros aqui, tá? Enfim, tem outros aqui com abordagem um pouco mais diferente, baseado no Keysquare, esse child aí. Esse CART é porque é o seguinte, na verdade, uma árvore de decisão ela pode ser usada para regressão. O que é regressão? A gente vai ver isso mais na frente, certo? Regressão é basicamente um classificador, sendo que o parâmetro de saída não é discreto, não é uma classe, é um número contínuo, tá? Tem que prever um número contínuo, tá? A árvore de classificação pode ser usado para regressão também, certo? Mas a gente só vai ver isso no futuro. Na verdade, a gente nem vai ver, a gente vai ver regressão, não vai ver a árvore de classificação para fazer regressão, a gente vai ver outras abordagens para regressão. E tem o Random Forest, que é talvez um dos mais utilizados, né, que eu vou detalhar um pouco agora, certo? Random Forest, eu vou dar a ideia geral do Random Forest, que é a floresta aleatória. O que é o Random Forest? A ideia básica é, eu vou rodar um algoritmo de árvore de decisão várias vezes, para criar várias árvores. Daí o nome floresta, certo? Cada vez eu crio uma árvore, então se eu faço isso várias vezes, eu tenho várias árvores, tenho uma floresta. Tá? Cada árvore, só que acontece, cada árvore não vai usar a base de dados inteira, ela vai usar um subconjunto da base. E um subconjunto dos atributos. Tá? Então eu vou pegar, aleatoriamente, eu vou escolher certos atributos, e aleatoriamente eu vou escolher certas amostras da base. Certo? E aí eu vou fazer um monte, e aí cada vez, e eu vou fazer um monte de árvore, tá? E cada vez eu escolho um outro subconjunto de atributos e outros subconjuntos de amostras, tá? E a chamada amostra com repetição, ou seja, eu vou criar a minha primeira árvore, eu mostrei uns certos atributos, eu mostrei uns certos usuários, né? Amostras, aí eu crio minha árvore assim, eu boto de volta, agora eu sorteio de novo, aí eu boto de volta, não é que eu sorteio, não posso mais usar esses atributos, não. Eu boto de volta e sorteio de novo, mas sorteio com reposição. E aí eu tenho um monte de árvore de decisão, cada uma usadas com alguns atributos e algumas amostras, e aí quando eu chegar, isso é o treinamento. Aí quando chegar a fase de testar, eu pego o meu objeto de teste, minha amostra de teste, e testo ele em todas essas árvores e pego uma votação, qual foi a classe mais escolhida. Certo? Então, o número é floresta, porque eu vou criar um monte de árvore, e aleatória, porque são aleatórias, são baseadas em atributos e amostras aleatórias. Tá aqui a ideia-chave, ó. Eu vou criando várias florestas, e aí cada árvore, desculpa, eu vou criando cada árvore me dá uma decisão, e eu pego uma votação, e quem ganhou mais. Tá? Aí uma classe que tiver mais votação ganha. No caso aqui eu apontei para A, mas na verdade foi a B, né? Tá, vou tentar corrigir isso também. Okay? Em resumo, seria o treinamento. Eu vou escolher de forma aleatória, com repetição, como eu falei, n' amostras e m' atributos. Sendo n um número de amostras, e tá errado também aqui, é m atributos, tá? Seria m número de atributos e n número de amostras. Vou consertar isso também, tá? Não é para ter esse amostra aqui. Tá? N número de amostras e m atributos, eu escolho n' amostras e m' atributos. Eu construo uma árvore com esses m' atributos e n' amostras, sem poda. Por que sem poda? Porque justamente eu já estou pegando um número menor de atributos de amostras. Então, a ideia é não fazer poda, porque eu estou pegando menos atributos e menos amostras. Então, em geral, eu não vou ter overfit em I, porque eu tenho menos dados e menos amostras. Então, é raro ter overfit. Então, eu não preciso fazer poda. Aí eu repito esse passo 3 número grande de vezes. E como é que é o teste? O teste eu aplico essa amostra de teste em todas as árvores e pego qual a classe mais escolhida. Tá? Essa abordagem chama de Ensemble Method, que é o quê? Que é você, em vez de aplicar todo mundo de uma vez, todos os dados de uma vez numa árvore, eu pego vários subconjuntos e vou aplicando em vários subclassificadores aleatórios, com amostras aleatórias. Essa abordagem chama de Ensemble Method. Eles chamam isso também de que é divide and conquer, né? Dividir para conquistar. Em vez de fazer um grande classificador, eu faço um monte de classificadorzinho, vários classificadorzinhos simples, formam um bom classificador. Eu junto. Ensemble Method é quando você tem vários classificadores juntos, em vez de ter um classificador, você tem vários juntos, e a informação deles juntamente dá um bom classificador. Certo? Essa é a ideia, tá? Isso é muito poderoso. Esse evita o overfit, como eu falei, por ele usar menos atributos e menos amostras. Tá?
E ele, assim, possui muitos bons desempenhos em muitas aplicações. Vou falar um pouco das aplicações daqui a pouco. Está no próximo slide. E essa abordagem também de amostragem com reposição dos dados, a gente chama isso de Bootstrap Aggregate, ou Bagging, certo? Então, só para mostrar esse conceito, se vocês virem esse conceito, ele está relacionado a você, em vez de usar todos os dados, você vai amostrando os dados com reposição, mas um número grande de vezes, para que, no final das contas, todos os dados, em algum momento, provavelmente, todas as amostras, em algum momento, vão ter sido sorteadas. Tá? Certo? Assim, o pessoal dá um chute, assim, em geral, você usar esse M', raiz de M, certo? Um chute, tá? Ok? Nem muito maior, nem muito maior que raiz de M. Ok? E, por fim, a desvantagem dessa floresta aleatória é que você meio que perde aquela interpretação das regras, né? Porque uma das vantagens da árvore de decisão é que você tem aquela interpretação física dos dados. Aqui você não tem mais, porque você tem um monte de árvore de decisão agora. Cada um vai ter as suas regras. Então você perde, vira uma caixa preta. Entendeu? Então você perde a interpretação. Mas a vantagem é que funciona muito bem. Funciona muito bem. Tá? Ele tem desempenho muito bom em muitas aplicações. Por exemplo, eu vi aplicações práticas. Ele tem aplicações em bancos para aprovar ou não aprovar um produto com o cliente, em medicina para diagnóstico, para algoritmos de compra e venda de ação, recomendação de produtos, e vi até que ele é usado no Xbox Kinect, né? Segundo o vídeo que eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Pois então foi isso. Dúvidas, falem comigo. Um abraço.